de setembro de 2023, o terremoto que deixou mais de 1.000 mortos no Marrocos nessa sexta-feira danificou as muralhas de Agadir Oufla, uma antiga fortaleza. A gente segue repercutindo esse terremoto aqui nessa edição do Fast News. Marcelo Favalli comigo aqui no estúdio também, o professor Marcelo Suano, para a gente falar sobre essa tragédia, né? Favalli, queria entender um pouco mais a respeito de terremotos, se a gente pode, né, explicar. A gente falou a intensidade de quanto ele foi afetado, né? Atingiu de magnitude 6,8. A intensidade, ela mudou de escala, né? Pelo que você comentou aqui no começo do Fast News, de escala Richter para agora essa magnitude. O que aconteceu para mudar isso? E a gente pode considerar esse terremoto já como o mais mortal? Infelizmente, são números muito impressionantes, mas ainda nós tivemos ao longo da história, Soraya, tremores muito mais letais. Vou começar respondendo a tua pergunta. Hoje se padronizou internacionalmente falarmos de magnitude, porque havia a escala Richter, que foi introduzida pelos americanos. Aqui na América do Sul havia a escala Merval, que era um outro cálculo, e os japoneses, que também historicamente lidam com esse problema, tinham uma escala própria. Então, quando saíam os boletins internacionais, havia numerações diferentes. Houve ali uma padronização como uma espécie de uma média ponderada, e eles chegaram então agora à conclusão que se usa a chamada escala de magnitude. Ela não tem teto, mas a gente pega aí ao longo da história, os terremotos mais violentos, de mais força, eles variam entre uma magnitude de 6,5 a 9. Os 9 são muito raros, os 8 bem pouco comuns, 7 também não acontecem com uma certa frequência. Então a gente entende que quando passa de uma magnitude 5, é bom prestarmos atenção. Mas são 3 dados, quando chega a notícia de um terremoto, que a gente tem que prestar muita atenção. Primeiro, a magnitude, depois a profundidade. Esse terremoto aqui, de epicentro perto de Marrakech, a 75 quilômetros de uma cidade muito populosa, foi a 18,5 quilômetros de profundidade. Para um caminhar de uma pessoa, né, de meia idade, é bastante, mas para essa escala de tremor é muito pouco, é chamado um terremoto raso, porque muito comumente os terremotos eles acontecem praticamente a cada 5 minutos em todo o planeta, mas eles são muito profundos, 200 quilômetros de profundidade, 150 quilômetros de profundidade. A superfície não sente. Então eu falei de 3 dados essenciais: a magnitude, a profundidade e onde foi o epicentro. Obviamente que quanto mais perto de uma região populosa, maior é a probabilidade de criar vítimas. Agora, o terremoto, ele é uma onda de choque. Então ele nasce ali no centro da Terra e ele vem subindo exatamente como um impacto de um soco na madeira. É uma onda de choque. E quando chega na superfície, a sensação é essa. A onda sobe, quando chega na superfície, ela movimenta o solo. E aí, por que a gente tem imagens muito características de um desabamento de terremoto? Por causa do concreto. E as construções contemporâneas, elas são feitas de concreto armado, ou seja, ela tem uma amarração de ferro por dentro. Concreto é um excelente material de construção, porque ele aguenta pressão, ele aguenta tração, mas ele não aguenta torção. Na torção ele quebra. Então é isso que acontece no terremoto. O solo, ele balança nesse sentido, as vigas de sustentação das edificações, elas quebram e os tetos caem sobre os pisos. É isso que mata as pessoas, literalmente esmagadas. Então, quanto mais altos são os prédios e se eles não tiverem uma estrutura que aguenta essa flexibilização do concreto armado, os pisos vêm caindo sobre os tetos ou vice-versa, né? Então, quanto mais alto, maior é a edificação. Curiosamente, e aí até um alento, em regiões mais pobres, a tendência de pessoas morrerem em escombros é menor, porque as edificações são mais baixas, usa-se menos concreto e mais tijolos empilhados, e quando eles caem, a tendência de fazer um estrago é menor, porque o peso é menor. Pode parecer aqui uma contradição em termos, mas áreas mais pobres, por exemplo, em edificações que são feitas com pau a pique, de barro,
com telhas bem finas, a probabilidade de nós termos mortes nessas regiões é menor. Não estou dizendo que elas não acontecem, mas elas são menores. Então a gente tem que sempre olhar grandes cidades pensando nas altas edificações. E como aconteceu às 11 horas da noite no horário local, muita gente em casa dormindo, não deu tempo deles fugirem. Esse é o cenário que a gente tem acompanhado agora, Soraya. É terrível e até angustiante, né? Porque passado mais de 12, 13 horas, o número de mortos já passou dos 1.000 e certamente deve aumentar nas próximas horas. Uma comitiva com mais de 40 brasileiros do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina está em Marrakech, no Marrocos, e foi surpreendida com este terremoto de 6,8 graus na escala de magnitude, né? O repórter Sandro Sauer, da Jovem Pan News Litoral, está ao vivo com a gente e traz as informações. Sandro, muito boa tarde para você. Muito boa tarde a todos. Pois esta comitiva do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ela está em Marrakech, no Marrocos, para a 10ª Conferência Mundial de Geoparques. Ela é formada por lideranças de municípios aqui do Rio Grande do Sul, onde existem geoparques. Na realidade, nós tínhamos até o momento um geoparque que fica aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, o Geoparque Caminhos dos Canyons do Sul, e durante esta conferência, outros 2 foram chancelados, um em Caçapava do Sul, e outro na cidade de Restinga Seca. Essa comitiva, ela tem lideranças estaduais catarinenses e gaúchas, e ela é comandada pelo vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, o Gabriel Souza, e ele nos relatou, ainda ontem à noite, os momentos de tensão por que eles passaram, toda a comitiva. Não houve nenhum ferido na comitiva, eles estão todos bem. Por que não houve nenhum acidente com a comitiva? Porque eles estavam na rua no momento do tremor, eles estavam se dirigindo para o hotel e perceberam que estava acontecendo alguma coisa quando muitas pessoas começaram a sair rapidamente dos prédios e relatavam que os prédios estavam balançando. E para a sorte da comitiva, eles não estavam dentro de prédio alguns. O vice-governador relatou que o ambiente era de muita tensão e que ainda na manhã de hoje continuava esta tensão. Agora há pouco, o prefeito de Torres, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, que está lá em Marrakech, e Torres faz parte do Geoparque Caminhos dos Canyons do Sul, ele postou em sua rede social uma fotografia, uma foto, onde eles estavam. Eles estavam no Centro de Conferências de Marrakech, onde acontece essa 10ª Conferência Mundial do Geoparque, aguardando instruções da organização. O evento ele está cancelado, mas toda a comitiva está aguardando o momento de retornar, enfim, as ações que acontecerão nos próximos dias através desta comitiva. Mas o prefeito de Torres, Carlos Souza, ele repassou também através das redes sociais que todos da comitiva estão bem, e que não sofreram ferimento algum. Eles continuam lá em Marrakech aguardando, eles estão desde o último domingo, dia 3, quando a comitiva lá chegou. Este evento ele iniciou no dia 7 e tinha previsão de encerrar no dia 13 de setembro. Obrigada, Sandro, pelas suas informações. Bom trabalho para você. A gente segue repercutindo esse terremoto que deixou mais de 1.000 mortos no Marrocos nesta sexta-feira. Danificou as muralhas de Agadir Oufla, uma antiga fortaleza erguida em meados do século XV, localizada na cidade de Agadir, na costa do país africano. Pelo menos 1.037 pessoas morreram devido a esse sismo de magnitude 6,8. Vou acionar novamente Manuel Furriel, especialista em relações internacionais. A gente ouvia agora há pouco o Sandro falando, né, da comitiva brasileira que estava e está em Marrakech e que eles estavam num lugar aberto no momento do terremoto. Essa talvez seria agora uma das sugestões, não, a palavra que eu falo, a orientação, principal orientação para quem teve que sair correndo no meio da noite, deixar casa, às vezes o pessoal ainda estava ali no centro urbano, né, correndo e que agora está desabrigado. Qual a principal orientação para essas pessoas, professor? Justamente era um dos pontos que eu levantei. Os países têm que estar preparados para esses eventos. A gente sabe que
no Marrocos, eles foram raros, principalmente na região que acabou sendo vitimada neste momento, mas nos anos 60 um grande terremoto lá ocorreu e alguns outros. O que faz com que você tenha que ter termos de orientação, né? Então, um dos protocolos internacionais, a gente também aqui falou de países já muito envolvidos nessa temática, o Japão, provavelmente o que lidera mundialmente, né, as principais recomendações nesse tipo de situação. Você tem as edificações mais bem construídas, você tem equipes de resgate mais preparadas, mas um ponto que às vezes não é tão lembrado é de recomendações à população. Então você tem que ter orientação de como os civis eles devem agir em casos de desastre desse tipo. Uma das principais é desocupar prédios, já que eles acabam muitas vezes ruindo ou parte deles atingindo essas pessoas, né? Então, os escombros, os desabamentos são aqueles que mais matam, mais atingem as pessoas. Então, a recomendação, efetivamente, é deslocar-se para espaços abertos, sair dos prédios, das casas, né? E ficar longe de tudo aquilo que possa ruir, que possa desabar. Então, essa é uma das recomendações. Você veja, né, esse grupo de brasileiros, ao estar em algum prédio, não que necessariamente o prédio poderia desabar, mas parte dele poderia ruir, objetos também poderiam atingi-los, então eles poderiam ter se machucado, se ferido gravemente numa dessas ocorrências, e por estarem em campo livre, fora propriamente dessas construções, eles acabaram se beneficiando, se protegendo. Então, é sim uma das principais recomendações dos protocolos internacionais utilizados em regiões onde você pode ter terremotos. Manuel Furriela, especialista em relações internacionais, mais uma vez, muito obrigada por nos atender neste sábado e repercutir aqui conosco esse terrível terremoto que atingiu Marrocos. Professor, até uma próxima. Obrigado.